Porém, o que eu vejo é que entre o povo mais simples, lembra lá que eu disse para você prestar atenção na fala da Fontenelle que ela diz: essa gente, esses pobres, muito bem, a Tiburi está dizendo, entre o povo mais simples, as pessoas que não tiveram acesso a uma cultura e a uma educação mais crítica, fecho aspas, ela diz que essas pessoas praticam então a glossolalia e que por isso podem ser mais manipuladas. O Henry, que é um ateu convicto e que inclusive já fez outros vídeos falando sobre a prática da religião e onde ele demonstra um profundo respeito sobre a fé individual das pessoas, nesse momento, seguindo o hype da Márcia Tiburi, ele diz que criticar a religião das pessoas é totalmente aceitável criticar, porque tem muito pastor que fala absurdo dentro dos templos, etc. Deixa eu te dizer, Henry, isso aí realmente é aceitável. Tanto que eu e alguns outros canais progressistas de cristãos fazemos isso. Nós denunciamos os líderes evangélicos que manipulam as pessoas, divulgando fake news, fazendo terror moral e etc. Tudo isso em nome de um projeto de poder, seja ele econômico, seja ele político, seja ele poder religioso, seja que tipo de poder for. E aí o Henry faz então sim uma defesa dela, apontando alguns pontos que eu concordo até com ele. Ele, por exemplo, diz que cerimônias religiosas não deveriam acontecer no espaço público, no espaço que é das instituições públicas de governo. Concordo integralmente com isso, não deveriam, porque serve a uma certa pauta onde somente uma religião prevalece. Eu, por exemplo, mesmo sendo evangélico, sou a favor de que ou todas as religiões têm o direito de se manifestar dentro dos espaços públicos pertencentes às instituições de governo, de Estado, ou nenhuma tem. Isso aí eu concordo com ele. Agora, ele diz também no seu texto que parece que o ateu não pode fazer crítica à religião. E aí o Henry faz uma coisa que ele diz que são falsas equivalências em alguns momentos, em alguns vídeos dele. E eu acho que é um momento de falsa equivalência. O Henry puxa um livro do Nietzsche, onde o Nietzsche ataca os cristãos e compara o livro do Nietzsche à fala da Márcia Tiburi. Com todo respeito ao Henry e com todo respeito à professora Márcia Tiburi, é uma falsa equivalência. O Nietzsche tem uma produção filosófica e intelectual que está muito acima e além da produção da professora Márcia, não desrespeitando o que ela faz. Ela tem uma fala muito poderosa aí sobre o feminismo e etc., mas são momentos e pessoas diferentes, Henry. Você sempre fala sobre a falsa equivalência. O Nietzsche é um filósofo consagrado, respeitado, estudado. Eu acho que ainda falta muito para a professora Márcia chegar a esse ponto, respeitando tudo o que ela faz. A outra coisa que ele diz é que a fala dela não foi uma fala elitista, como foi apontado aí por muita gente. Não foi uma fala classista, não foi uma fala privilegiando o academicismo. Para logo depois o Henry dizer o seguinte: não é elitismo, mas há um fator de classe. O pobre não tem acesso ao estudo. Deixa eu falar uma coisa então para tentar fechar o raciocínio. Falar tanto para Fontenelle e para aqueles que defendem um processo contra ela, como para o Henry, a Márcia Tiburi e aqueles que se silenciaram, aqueles da esquerda, que se silenciaram diante dos ataques dela aos evangélicos. Porque essa gente vai continuar crescendo. Então, além da Márcia Tiburi, Henry Bugalho, ter generalizado ao dizer que todas as pessoas que falam em línguas só falam em línguas porque são ignorantes e foram manipuladas a reproduzir aquela manifestação religiosa. Ela não leva em consideração nenhuma, em nenhum momento,
que aquilo ali é a expressão da fé, que é válido. Assim como você pede que os ateus sejam respeitados na sua opinião e no seu direito de expressar essa opinião de que religião é uma bosta, nós também pedimos o respeito. E olha, eu nem sou hoje em dia mais praticante da glossolalia. Tenho as minhas ponderações sobre isso. Porém, a exigência que ela faz de que haja direito dos ateus e que você repete, criticarem a postura, vamos dizer, manipuladora da igreja evangélica, nós também exigimos que seja respeitada a expressão de fé, que não é uma expressão de fé, inclusive, exclusiva dos evangélicos. Existem outras religiões onde as pessoas, em momentos de culto, elas falam em línguas não conhecidas. Existe isso. Não vou nem discutir esse ponto aqui. Eu vou discutir o ponto onde ela diz: essa gente vai continuar crescendo. É urgente, Henri Bugalho, é urgente, Márcia Tiburi, é urgente, Antônia Fontinelli. Vocês três estão, infelizmente, no mesmo pacote. Tanto quem defende o processo contra a Fontinelli, como quem se cala diante da fala da Márcia Tiburi, também está na mesma vibe, no mesmo pensamento. Vocês precisam aprender urgentemente a separar líderes religiosos inescrupulosos do povo simples da igreja. Eu encerro dizendo o seguinte: pessoas como a irmã Mônica do Bispo, e existem muitas mulheres como ela, muitas vezes vão para reuniões onde elas falam em línguas, e depois destas reuniões elas não vão para a internet para gravar vídeo. Elas vão, sabe para onde? Para dentro das favelas, para cuidar de mulheres que são espancadas pelo marido, mulheres que têm filhos e são mães solteiras e precisam muitas vezes de fazer uma sopa de mistura para alimentar suas crianças. Elas vão aos presídios visitar filhos de outras mães para apoiar e acolher essas mães. É isso que essas mulheres, é isso que essa gente fala, tanto da Fontinelli como da Márcia Tiburi, fazem. Então, por isso que eu comecei dizendo que a Fontinelli estava certa, porque ela expressa aquilo que ela pensa e o que ela é. Ela não está certa sobre essa gente. Ela está certa em falar daquele jeito, porque assim a gente fica claro e sabendo que é como a extrema-direita pensa. E aí eu digo, a Márcia Tiburi também está certa ao dizer: essa gente vai continuar crescendo, pois expressa o elitismo e o preconceito dela, que é o preconceito de muita gente da esquerda que não aprendeu a dissociar pessoas das igrejas de alguns líderes inescrupulosos da igreja. E aqui eu encerro a minha crítica a esse momento dizendo o seguinte: como eu gostaria de ver, por exemplo, um homem como o Henrique Vieira, que está dentro do Congresso, fazer um texto ou um vídeo abordando as duas falas, porque as duas falas diminuem e minimizam o impacto dessa gente. Essa gente faz diferença, porque essa gente muitas vezes, como eu já vi e outras vezes eu ouvi, ganha uma cesta básica e divide essa cesta básica com outra família. Eu já vi isso acontecer. Participando de ações sociais, eu já vi pessoas ganharem a cesta básica e dizerem: fulano, vamos juntar aqui, vamos redividir, porque tem fulana, beltrana e cicrana que precisam dar de comer para os seus filhos. Então, pense nisso, Henry. Pense nisso, Márcia. Pense nisso. Não, Antônia Fontinelli não vai pensar. Mas pensem nisso, vocês. Pensem nisso. Essa gente, por mais que essa gente às vezes seja um povo incompreendido, esse povo, em dados momentos da vida, faz muita diferença para a vida de outras pessoas.
seja falando em línguas ou não. Veja só, para fazer uma conclusão desses dois vídeos, para fazer uma conclusão desses dois assuntos, o ataque da Antônia Fontinelli à irmã Mônica do Bispo e o ataque da Márcia Tiburi a todos os cristãos, usando a figura da Michele Bolsonaro para fazer o seu discurso preconceituoso contra os cristãos, inclusive chamando os cristãos de ignorantes, eu quero fazer assim só uma reflexão final dizendo o seguinte, e eu quero alertar você, irmão em Cristo, você, membro de igreja, você que frequenta a igreja, você que votou em quem você quis votar. A direita, ela respeita você enquanto você serve a instrumentalização da religião para uma pauta moral que interessa somente aos líderes. Não é a pauta moral do Evangelho, não é a pauta moral de Jesus, que a pauta moral de Jesus é outra coisa. A pauta moral de Jesus está lá no Evangelho de Marcos. Ele pegou as crianças, representando todos os pequeninos, todos aqueles que sofrem e que são vulneráveis, as abraçou e disse, quem não for como uma criança não entra no reino de Deus. Então não é quem for como Malafaia, não é quem for como Feliciano, não é quem for como o Mito, é que vai entrar no reino dos céus, é quem não for como uma criança. Então a extrema-direita, ela se oportuniza e se insere no mercado religioso exatamente com esse conceito, como um mercado. A maior parte dos líderes cristãos da extrema-direita que apoiaram o Bolsonaro são espertos, são malandros, são ricos. E enquanto você serve de instrumento para essa pauta moral sobre a vida das outras pessoas, que nunca foi o que Jesus pregou. Vários momentos em que falaram assim para Jesus, Jesus, fulano isso, fulano aquilo, ele falou assim, quem não é contra mim é por mim. Então essa pauta moral é apenas a instrumentalização da religião para servir a uma esfera de poder, a um projeto de poder. Ao passo que a esquerda acadêmica, a esquerda que está interessada só na teorização, no pensamento filosófico, que é como eles dizem, que é a esquerda que é crítica, ela erra com os evangélicos. Por quê? Porque ela é incapaz de pensar que lá no passado, quando eram as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, católicos que abraçaram o povo pobre, ela é incapaz de reconhecer, já que ela fala tanto em pensamento crítico, que ela abandonou a periferia, como bem disse, perante todo mundo do PT, inclusive perante o Lula, o profeta do Racionais, o Mano Brown, vocês precisam voltar a pisar o chão da periferia, porque fazer militância, desculpe o que eu vou dizer para vocês, eu sou progressista, fazer militância progressista de esquerda apenas com pautas que defendam apenas os valores da esquerda, esquecendo que a gente pobre, as pessoas pobres já foram a base do movimento de mudança, movimento de revolução nesse país, ou seja, usar os crentes apenas para defender as pautas, sejam elas identitárias, sociais, somente as pautas da esquerda, sem levar em conta e colocar o discurso e as necessidades dos pobres de esquerda, da periferia, de lado, porque eles são ignorantes, como disse a Márcia Tiburi, e que são facilmente manipulados. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Quando vocês deixam de lado, porque os crentes não têm formação crítica, né? Pensem numa coisa. Márcia Tiburi, Henri Bugalho e tantos outros aí de esquerda, pensem só numa coisa. É muito mais fácil, por causa até da leitura das escrituras, especialmente porque esses pregadores e esses líderes de extrema direita usam mais o Antigo Testamento. Isso é um assunto para um outro dia.
É muito mais fácil os crentes serem capturados pelo discurso da direita e aí fica a um passo de serem seduzidos pela extrema-direita do que eles entenderem a lógica por trás de coisas como todes, todas, todos. Eu entendo, apesar de não usar, mas eu entendo. Mas eu sou talvez exceção. E vocês não podem tratar esquerda progressista, os evangélicos, apenas no campo da exceção, porque senão vão levar de novo uma surra nas eleições. Pensem nisso. Essa era a junção que eu queria fazer dos dois vídeos, dos dois assuntos. Então, é um perigo que seja identificado que no discurso de uma extremista de direita esteja a mesma frase de uma filósofa da esquerda que deveria ter uma outra forma de ver os crentes. Essa gente não tem direito de falar. Fica o recado. Forte abraço. Nos vemos num outro vídeo.